Boa noite, meus queridos irmãos. Que honra poder estar aqui mais uma noite abençoada, falando em nome de Jesus. Estamos aqui hoje com um pequeno problema, né? Vamos dizer assim. A nossa cidade aqui em Monte Azul Paulista acabou de ter um pico de energia parando toda a cidade. E por isso a gente está transmitindo aqui roteando o celular, né? Espero que o sinal chegue aí para todos, tá? Então, gostaríamos de iniciar essa noite maravilhosa, agradecendo ao Centro Espírita Amor e Caridade, né, que nos abre as portas mais uma vez, de forma online, para mantermos ainda assim mesmo, né, as necessidades locais, né, pois nossa cidade ainda continua aumentando os casos, então a gente ainda não está fazendo trabalhos presenciais. E hoje, na presença do nosso irmão Jefferson Paulucci, da cidade de Catanduva, que nos deu a honra, né, de ceder este espaço, né, de horário da sua agenda, um amigo maravilhoso que sempre que fala nos traz ensinamentos fantásticos, e hoje vai falar sobre doenças e doentes, um tema bastante pertinente para o que a gente está passando, por sinal. Então, gostaria de convidar a todos neste momento para fechar os vossos olhos, dirigir a palavra a Jesus, agradecê-lo pela oportunidade da vida de estarmos aqui encarnados, trabalhando para o bem, agradecendo a guarda de todos os mentores por onde a gente trilhar o coração com sabedoria, né, em praticar aquilo que Jesus nos ensinou, e que a gente possa jamais perder nosso tempo com indagações inúteis, perdendo tempo com coisas que não, nos tornam inúteis, pois com sabedoria a gente sabe que para o caminho da evolução a gente tenta sempre consertar aquilo que a gente entende por ser o bem, né? Praticando todos os trabalhos de consciência que Jesus nos deu, que era o amor ao próximo, pois nada adianta a gente sonhar e tentar fazer se a gente, dentro de nós mesmos, não estivermos unidos em pensamentos, em vibrações por aquele trabalho que nos cerca. E que Jesus sempre nos conceda força para irradiar paz, amor e nos ensinar sempre com os aprendizados da vida, a nossa parte, a nossa volta. E, sobretudo, perdoa as nossas fragilidades, sustentando com fé em tudo aquilo que a gente crê e tenta fazer com amor e carinho, servindo o nosso próximo, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, mais uma vez, vamos brindar aí a presença do nosso irmão Jefferson, que a espiritualidade amiga esteja acolhendo o seu coração, intuindo você nas palavras que vai passar para todos nós, e que tenha uma boa palestra. Muito obrigado, amigo. Palavra com você. Eu que agradeço. Nosso boa noite a todos. Um abraço, um beijo carinhoso em todos os nossos irmãos, né? Uma vez mais, temos a oportunidade singela de falarmos em nome de Jesus, sempre sob a ótica da nossa querida doutrina espírita, doutrina essa que nos traz sempre esperança, nos traz conforto, nos traz a coragem que nós tanto necessitamos, principalmente nesses momentos tão delicados, em que nós temos aí irmãos queridos, nossos companheiros, passando por sérias dificuldades, né, de saúde por conta dessa pandemia, que vem trazer profundas transformações no nosso modo de viver, né? De buscar o nosso progresso, o nosso crescimento. Vamos aproveitar esses instantes de bênçãos, de paz, para falarmos de Jesus uma vez mais, sempre falando de Jesus e dentro da nossa querida doutrina espírita. Pois bem, nessa noite, nós lembramos de Simão, que vivia na Betânia, ao tempo de Jesus. E Simão, desde jovem, desde muito moço, ele sofria de uma doença grave, sem cura na época, que fez com que ele ficasse privado do convívio social. Não muito diferente do que acontece hoje, né, quem tem a Covid, mas ele, desde jovem, muito moço, ele foi privado de toda a sua liberdade,
Ele foi privado de todas as suas funções, de todas as suas tarefas. Ele não vivia como uma pessoa normal. Ele foi alijado totalmente da sociedade. Simão era uma pessoa muito educada, carinhosa, estudiosa, amorosa, e era respeitado por todos. Apesar desse seu problema, ele era respeitado e muito querido, por conta, basicamente, da sua resignação diante da sua triste sorte, né? E aproximadamente próximo assim, dos seus 50 anos de idade, Simão, já um pouco antes, ele, apesar dessas suas limitações e do preconceito das pessoas que conviviam com ele era muito adepto do farisaísmo e ele gostava muito de participar das reuniões religiosas nas sinagogas e no templo de Jerusalém. Ele estudava muito, ouvia as palestras, as pregações e também ensinava muito, apesar de que muitas pessoas ficavam longe dele. Mas Simão, próximo dos seus 50 anos de idade, ele praticamente teve que deixar a sua cidade, porque a sua doença agravou, as suas feridas, as suas chagas eram cada vez mais visíveis e as pessoas não queriam mais conviver com ele, né? Nem mesmo à distância. E aí Simão, então, teve que... Ele foi banido da cidade e teve que viver, teve que morar num vale onde também tinham enfermos iguais a ele, que era chamado Vale dos Leprosos, né? Simão foi, então... Mas a situação dele estava piorando cada vez mais. As suas chagas estavam cada vez piores, as suas dores, as suas feridas, a sua dificuldade de viver. Até os próprios companheiros do Vale dos Leprosos se afastaram dele. E chegou um certo momento da sua vida que ele já não tinha mais esperança nenhuma de voltar a ter esse convívio, né, com seus irmãos. Numa noite, ele já ciente de que ele iria desencarnar em breve, né, por conta da situação gravíssima da sua doença, ele resolveu que logo pela manhã, assim que o sol se fez nascer, ele pegou o único jumento que tinha naquele vale e resolveu ver Betânia, a sua cidade natal, pela última vez. Devemos lembrar que essas pessoas que lá viviam no Vale dos Leprosos, eles raramente iam para a cidade. Iam, às vezes, para pedir esmola, né? E eles, quando eles iam para a cidade, eles colocavam um sino no pescoço para avisar que era um leproso, então as pessoas abriam caminho, se distanciavam deles. Às vezes as pessoas caridosas deixavam alimentos, deixavam roupas, alguns mantimentos, já na calçada, na rua, para ele não ter que pedir, né? Ter que ficar pedindo esmola para essas pessoas. E Simão, naquele momento, a intenção dele não era nem ir para a cidade pedir esmola, ele queria ver a sua cidade pela última vez, se arriscando, né? Essas pessoas iam deixá-lo entrar. Para isso, então, ele pegou o único jumento que tinha no vale, e pôs o sino no seu pescoço para avisar que ele era leproso e foi. Na entrada da cidade, ele percebe umas pessoas vindo de Jerusalém, adentrando na cidade de Betânia. E era Jesus. Jesus com seus discípulos, uma grande multidão à sua volta. Quando ouviram o sino tocar no pescoço de Simão, as pessoas se afastaram, abriram caminho, deixaram com que ele passasse, como todos faziam, né, na época. Mas todos menos Jesus, claro. Jesus continuou ali, continuou o seu curso natural e se dirigiu até Simão. E quando chegou próximo do jumento, né, que Simão se encontrava, começou a conversar com ele, e Simão perguntou, mas o irmão não percebe o risco que está correndo? Não vê que eu sou uma pessoa doente, né? Empestada, o termo que ele usou. Por que se aproxima tanto assim de mim? E Jesus, com aquela calma, com aquela tranquilidade que lhe era peculiar, e Jesus nunca perdeu nenhuma oportunidade para deixar os seus ensinamentos, que ficaram para a eternidade, disse para Simão, Simão, meu irmão querido, eu vejo
que a sua doença agora se encontra apenas no seu corpo físico, porque o seu espírito já está curado. Então, desça desse jumento e venha glorificar a sua saúde. Simão, meio surpreso, desce do cavalo, desce do jumento, né? E, para a surpresa dele e daquela grande multidão, Jesus se aproxima de Simão, abraça, beija o seu rosto. E na medida que Jesus ia beijando as feridas, as chagas do rosto de Simão, elas iam desaparecendo do seu rosto. Desapareceram totalmente. E aí então Simão pôde mostrar para todo mundo qual era a sua verdadeira face. Não é? Ele já estava liberto da causa daqueles males que lhe tiraram anos preciosos da sua vida. Simão, em pranto, chorando, diz para Jesus: meu irmão querido, desde cedo, desde jovem, eu fui impedido de realizar as tarefas mais simples. Eu tive que abandonar os meus principais sonhos e desejos. Amoroso, sempre quis construir um lar, uma família, nunca pude. Religioso, nunca pude externar o meu amor a Deus. Sensível, sentimental, nunca pude cultivar uma amizade. Trabalhador, nunca pude ter um emprego, sempre precisando da bondade e da caridade dos nossos irmãos queridos. A vida que eu vivi, Mestre Jesus, nunca foi vida, sempre foi morte. E agora, eu tinha esperança que com a minha morte eu encontrasse a vida. Agora que estou curado, não sei o que fazer com a minha saúde. Jesus então diz para Simão: Simão, meu irmão querido, agora junte-se a nós, venha comigo, venha caminhar comigo, que nós vamos auxiliar agora pessoas que têm uma enfermidade muito pior do que a sua, muito mais grave do que a sua. Nós vamos atender aquelas pessoas que têm carência de amor, de compreensão e, acima de tudo, de aceitarem os desígnios divinos. Então, naquele instante, naquele momento, na Betânia, ao tempo de Jesus, fez uma grande amizade entre o homem que se fez luz, que era Simão, e Jesus, a luz, que naquele momento se fez homem. Meus irmãos queridos, relembrando uma vez mais essa belíssima história de Simão, de Betânia, com o nosso mestre amigo Jesus, nós podemos dizer nessa noite que um dia, com certeza, nós vamos poder nos dedicar aos projetos mais elevados da vida. Assim como Jesus sempre ensinava e sempre nos orientava, né? Mas, ainda, nós precisamos resgatar certos débitos, certos compromissos, certas responsabilidades que nós contraímos durante essa trajetória, em busca da nossa evolução, em busca do nosso crescimento espiritual, né? Ainda precisamos resgatar o nosso pesado débito perante a misericórdia divina. Emmanuel nos fala que a vontade de Deus se expressa a cada momento, a cada instante, nas mais diversas circunstâncias. E, segundo ele, nós ainda precisamos pagar com a nossa sombra os nossos débitos, para que venhamos a ter a oportunidade de sermos favorecidos pela luz. Não é? Então, meus irmãos, quando há qualquer enfermidade, qualquer distúrbio, qualquer desarranjo orgânico se aproximar de nós, saibamos ter a resignação, a paciência, a sabedoria necessária para que compreender que essa é a nossa responsabilidade. Cabe a nós lidar com ela, não mais ninguém. Em nenhum momento nós devemos transferir as nossas responsabilidades, principalmente nesses casos. E também para dizer de que nós devemos ter a consciência plena de que ninguém transmite nada para ninguém.
Mesmo em época de pandemia, de contágio de vírus, ninguém transmite doença para ninguém. A doença é nossa. É o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade, é a nossa necessidade. Mas Emmanuel diz assim: para ele não existe doenças, existem sim doentes. E quem são os doentes? Somos nós. Ou melhor, nós não somos doentes, nós estamos doentes. É diferente, porque é provisório, é passageiro, né? E nós devemos estar, de uma forma concisa e simplista, podemos dividir os doentes, que somos nós, em 3 grupos peculiares. O primeiro grupo é daquele doente material, o doente físico, né? É aquele que traz para si um distúrbio provocado por alguns excessos, ou pela transmissão do vírus, como agora, por excessos alimentares, por excesso de esforço físico, por invigilância, né? Por negligência, por um acidente, enfim, tudo aquilo que venha a trazer complicações, que venha a provocar um mau funcionamento dos nossos órgãos do corpo físico, que venha a promover uma indisposição orgânica, seja qual for a sua gravidade. Aí nós temos um segundo grupo, que é o grupo do doente espiritual. O nosso querido irmão Júlio Fornazari, médico e espírita, dirigente de uma casa espírita também, de Catanduva, nos fala que nós temos que tomar sempre um remédio para o corpo físico e um remédio para a alma. Pois, para as dores do corpo físico, remédio para o corpo físico. Para as dores da alma, remédio para a alma, simples assim. Esse segundo grupo, que é o doente espiritual, é aquele que promove uma somatória de energias deletérias, nocivas, levando para o seu perispírito uma intoxicação fluídica, né? E fazendo com que se crie um campo energético que possibilita a chegada de males, de complicações, de distúrbios dos nossos principais órgãos, os órgãos vitais, coração, pulmão, rim, fígado, né? Entre outros. Mas tem ainda o terceiro doente, que é aquele doente que ele é influenciado, sofre uma influenciação espiritual. Na verdade, essa sintonia com os fluidos negativos de certo espírito faz com que ele sinta os mesmos sintomas, que ele praticamente tenha a mesma percepção que tem essa pessoa que está enferma, que tem esses problemas, que tem essas dificuldades. Mas elas não estão nem no nosso corpo físico e nem no nosso perispírito, né? Que é o fio condutor do que o nosso espírito sente. Esses sintomas, eles fazem parte de um espírito que está nos influenciando negativamente. Está, acima de tudo, provocando também desarranjos orgânicos dentro de nós por conta dessa aproximação e por conta dessa influenciação. Isso é muito comum. Nós lembramos que Joana de Anjos nos fala que todos nós temos os nossos pensamentos, que eles criam vida, eles criam formas pensamentos. E que espíritos outros se alimentam desses nossos pensamentos. Então, aquilo que nós pensamos, ele se exterioriza e passa a servir de alimento para outros espíritos. Geralmente não espíritos equilibrados, não. Né? Nós sabemos que não. Quando esses espíritos começam a se alimentar dos nossos pensamentos, nós vamos criando um vínculo
uma aproximação, uma intimidade com esses espíritos, como nós dissemos, na sua maioria, em completo desequilíbrio. E aí, eles vão influenciando os nossos comportamentos de tal sorte que aquilo que nós passamos a pensar não mais supre as nossas necessidades particulares, e sim as necessidades daquele espírito. Olha que interessante. E aí, não são nossos pensamentos, mas nós somos direcionados, dirigidos a pensarmos nessas ocasiões, nessas situações, que também vão nos trazer complicações em nosso perispírito e, por consequência, em nosso corpo físico. Esses distúrbios do nosso perispírito, né, nós sabemos que elas se exteriorizam no nosso corpo físico. É por isso que nós sempre falamos, sempre repetimos, e nunca é o bastante, de que a doença já é a própria cura. Por que nós falamos isso? Porque quando nós estamos doentes, essas chagas, essas feridas, como nós vimos agora, acabamos de narrar o caso de Simão, o leproso de Betânia, é porque o nosso perispírito já está expurgando, né, essas nossas chagas, essas nossas feridas. O espírito se utiliza do corpo físico para exteriorizar essas chagas, essas feridas que se encontram em nosso perispírito, refletindo no nosso corpo físico. Então, quando essas feridas já estão sendo notadas em nosso corpo físico, é sinal de que nós já estamos em um processo acelerado de cura. E o que é mais interessante, e nós estamos sendo tratados pelo médico mais sublime que podemos ter, que é Jesus, nosso mestre amigo. E aí, se temos três tipos de doentes, André Luiz nos fala que temos também 3 tipos de dores. Então, ele fala, primeiro, de uma dor que vem de dentro para fora, que é a dor expiação, que é aquela dor que é o resgate dos débitos provocados pelo mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. E nós já falamos aqui, né, não por live, mas presencialmente, nessa casa maravilhosa aí de Monte Azul, de que nós temos um livre-arbítrio relativo, né? Nossa liberdade é muito relativa, não é absoluta. Mas, mesmo assim, nós utilizamos um certo livre-arbítrio. E quando utilizamos de forma errada, contraímos débitos, pesados débitos. Aí urge o resgate, como nos diz Emmanuel. E aí vem a dor e a expiação, que é uma dor que vem de dentro para fora. Aí temos uma segunda dor, que essa dor vem de fora para dentro, que é a dor evolução, que é aquela dor que depura as nossas almas, que purifica os nossos espíritos. Nós podemos citar como exemplo dessa dor evolução, a dor é causada pelo sentimento de culpa, pelo remorso, por decisões por nós tomadas, que nos conduziram a muitos compromissos, a sérias responsabilidades. Pois bem, Joana de Ângeles, ela substitui o termo culpa, sentimento de culpa, pelo termo responsabilidade, né, que é o mais correto. E aí temos uma terceira dor, que é uma dor. Primeiro nós tivemos a dor expiação, a dor evolução. Agora temos uma dor que ela é representada por situações prolongadas e dolorosas provenientes de enfermidades do nosso corpo físico, mas que também promovem profundas transformações de ordem moral em nossas almas. Existem certas situações nessas aflições que nos acometem, buscando sempre a nossa evolução, o nosso progresso, sempre é bom frisar isso. Existem certas situações que nos provocam lesões que não
que provocam uma dor imediata por conta dos nossos comportamentos errôneos, mas que vão refletir em nosso futuro, que vão causar transtornos, distúrbios orgânicos, desarranjos orgânicos, em um breve futuro, e de uma certa gravidade. Nós temos algumas carências enquanto seres encarnados em busca dessa evolução, dessa nossa longa jornada evolutiva enquanto seres encarnados. Algumas carências de alguns elementos nós podemos suprir colocando esses mesmos elementos que nos fazem falta, que nós somos carentes, em nossas dietas diárias. Né? Isso é muito comum. Agora, tem uma outra carência que também nos traz desarranjos de certa gravidade e que nos traz muita preocupação, que nos traz dor, desafios, que é a carência afetiva. Da mesma forma que nós temos a necessidade precípua do ar para respirarmos, da água, que nós precisamos do nosso corpo físico em perfeita situação, condição, para buscarmos essa evolução, da mesma forma nós temos a necessidade da alma, que é a necessidade de afeto, de carinho, de respeito, de solidariedade, de compaixão, de fraternidade, de amor, que vem nos trazer coragem. O afeto nos traz coragem, nos traz apoio, nos traz a certeza de que nós não estamos sós, a certeza de que nós podemos trilhar esse caminho, andando de mãos dadas com esses nossos irmãos que são cúmplices do nosso trajeto, né? Nós já falamos muito sobre isso, daquelas pessoas que dizem assim, façam as suas escolhas que eu sempre estarei ao seu lado, respeitando e lhe dando suporte e apoio para essas escolhas. Sempre bem lembrando que nós somos livres para escolhermos o caminho que nós queremos trilhar, mas desde já somos prisioneiros das consequências dessas escolhas, né? Enfim, é muito importante esse afeto, esse carinho, ainda mais nesses tempos tão difíceis, né? De pandemia, de perdas de entes queridos. Semana passada eu perdi 3 bons e velhos amigos, né? Por conta dessa Covid. Mas Kabar Schutter nos fala o seguinte. Ele fala que da mesma forma que existe a morte do corpo físico, existe também a morte da alma. Estranho, né? Vamos tentar entender melhor isso que Kabar Schutter nos diz. Ele diz que quando você para de respirar, para de falar, de ver, para de caminhar, você tem a morte do corpo físico. É muito comum. Mas também para ele, quando você para de sentir a vida, de sentir o perfume de uma flor, de sentir a beleza de uma flor, de um simples animal, de uma paisagem, de um pôr do sol, quando você para de sentir fé, confiança, esperança, quando você para de sentir a vida, ocorre a morte do espírito. Então ele fala assim, nós sabemos que pela doutrina, a doutrina nos ensina, de que não há possibilidade de haver uma alma viva em um corpo morto, um corpo físico morto. Mas para Kabar Schutter, há a possibilidade, sim, de existir uma alma morta em um corpo físico vivo. Interessante, né? E Emmanuel completa ainda. Infeliz daquele ser que perde a fé, a esperança, a coragem, que perde o amor pela vida, que não sente mais amor e que continua vivendo. Meus irmãos queridos, para encerrarmos, Joana de Anjos nos fala que esse estado de saúde plena que nós buscamos, muito dificilmente vamos conseguir nesse nosso estágio, né? Mas esse estado de saúde não significa a ausência de distúrbios, de enfermidades,
de desarranjos, de desequilíbrios orgânicos, não. Segundo Joana de Anjos, esse estado de saúde advém do perfeito equilíbrio de três recursos essenciais, que é o nosso equilíbrio orgânico, o bem-estar psíquico, e vejam só, e como terceiro aspecto ela diz assim, e também a nossa estabilidade financeira e econômica, causadora de muitos transtornos, de muitas dificuldades, de muitas dores, de muitas enfermidades. Lembramos de Buda, quando o Buda diz assim, que o homem passa a sua vida inteira se desgastando, perdendo a sua saúde para conseguir dinheiro. Apenas dinheiro. Lembrando que o Chico dizia, né? Que aquele homem era tão pobre que só tinha dinheiro. Aí o homem perde, gasta a sua saúde, desperdiça a sua vitalidade, a sua saúde, a sua juventude, seu tempo precioso para ganhar dinheiro. E aí, quando ele ganha o dinheiro, ele gasta todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde perdida. Meus irmãos queridos, certa vez, Chico frequentava uma casa de pessoas de idoneidade duvidosa. Ele atendia às necessidades mais prementes daquela família, daquela casa, muito carente. E naquela casa, além de doentes do corpo, havia doentes da alma e também havia muita carência afetiva e também carência material. Mas eram pessoas que tinham que buscar meios não muito lícitos para suprir as suas necessidades. Então, eram pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade. E Chico pergunta para Emmanuel, Emmanuel, será que eu devo continuar frequentando aquela casa de pessoas que escolheram caminhos errados, tortuosos para a sua vida? E Emmanuel responde para Chico, Chico, meu querido irmão, você pode frequentar a casa que quiser, quantas vezes quiser, onde quiser. Mas quando adentrar esta casa, eu lhe pergunto, consegue sair? Esta é a pergunta que nós fazemos nesses instantes, em que nós temos tantas dúvidas, de onde que veio essa pandemia, esse Covid? Porque Deus permite isso, né? Uma transição planetária, nós sabemos. E perguntamos, quando é que nós vamos nos libertar desse vírus? A única certeza que nós temos é de que, se Deus permite, nos é útil. O que vai determinar se vamos ser contaminados por essa doença, e se, ao sermos contaminados, nós vamos desencarnar, ou então não vamos nem sequer perceber, vai ser a nossa imunidade, com certeza. A imunidade física, através de atividades ao sol, vitaminas, a saúde mental, primordial, fundamental. Por isso que eu peço para todo mundo, para os meus amigos queridos, desliguem a TV funerária. Vamos ter saúde mental, imunidade do corpo físico. Mas a imunidade mesmo que nós buscamos e que vai determinar realmente a gravidade dessa pandemia em nós e nossos entes queridos, está dentro do ímã das nossas almas. É aquela imunidade que vai depender da nossa trajetória enquanto espíritos milenares que somos. Que vai depender única e exclusivamente do que nós fizemos em encarnações passadas e nesta, inclusive. Ou seja, o nosso histórico perispírito, o nosso histórico espiritual que está gravado em nosso perispírito e que reflete no corpo físico, que se exterioriza no corpo físico, é que vai determinar essa nossa imunidade. E eu lembro daquele ditado antigo dos velhos romanos, né? Vaso ruim não quebra.
Será que essas pessoas que estão desencarnando, elas estão desencarnando porque são ruins ou porque são boas? Já adquiriram a possibilidade de retornarem para o plano espiritual. Meus irmãos queridos, Emmanuel nos diz, não existem doenças, existem doentes. Mas nós também sabemos que, na medida que nós vamos evoluindo, na medida que nós vamos progredindo, que nós vamos crescendo nessa jornada evolutiva, nós temos a plena certeza, a plena consciência de que nós estamos passando por um acelerado processo de cura. E o médico que está nos curando é Jesus, nosso mestre amigo de todas as horas. Estejamos em paz. Que Jesus, nosso mestre amigo, nos abençoe hoje, para todos, sempre. E que assim seja. Grande Jefferson, obrigado pelas palavras, pelo carinho aí, pela oportunidade de estar aprendendo com você, né? Mais uma noite. Muito obrigado mesmo. A gente sabe o quanto às vezes é complicado, né? A agenda, principalmente na correria dessa nossa jornada atual, adaptações de, inclusive, internet, né? Para todos. Então, hoje podemos perceber que fomos colocados à prova, né? A gente tinha iniciado o play aqui para startar a live, de repente ficou tudo preto aqui em minha casa, né? O fundo, acho que o Jefferson pôde observar, não deve ter entendido muito, tentei falar com ele. Mas você tem luz própria, Daniel. Não tem luz especial. Obrigado, é muita bondade, mas não tem. Eu senti muita falta da sua música, do seu violão maravilhoso, viu? Ah, obrigado. Esse programa. Eu tenho visto alguns vídeos seus tocando, é muito bom, é lindo, maravilhoso. Você tem um talento maravilhoso. E você é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito de você, viu, Daniel? Obrigado pelo seu carinho, Jefferson. Eu que mesmo de você, desde que a nossa casa teve o privilégio de recebê-lo aqui pessoalmente há 1 ano e meio atrás, creio, né? Nunca deixamos você fora de agenda, porque fazemos questão da sua presença, uma pessoa bastante querida a todos aí. Viu? Se eu tiver um tempinho, eu deixo aqui o meu beijo carinhoso para todos, né? Aqueles que tiveram paciência. Enquanto você tiver paciência comigo, Daniel, eu vou continuar falando. O dia que você não tiver paciência, cara, então não vai ter esse problema, é um prazer sempre, né? Eu deixo o meu beijo carinhoso a todos, viu? Todos vocês aí de Monte Azul, da região, de todos os nossos irmãos queridos. Gosto muito de vocês. Ficaria triste se você não recebesse mais convite da casa, viu? E quero dizer também, deixar meu abraço especial que eu vi aqui com meu querido irmão, amigo Edilberto, meu querido Edilberto, que eu amo muito, viu? É chato que dói, mas eu amo demais ele. Tá, viu? Um grande abraço para ele. E por último, aí um grande abraço para todos vocês, a você, Daniel, meu querido amigo, e um último abraço para uma pessoa muito especial, que toca muito o meu coração, que é a Rose. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Assim seja. Obrigado, então, Jefferson, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Eu que agradeço. Encerramos mais uma noite de trabalho, né, na presença dos mentores de luz, dos mentores amigos, e estendo também os cumprimentos a cada um que deixou seu boa noite aqui nos comentários, né, tentamos passar todos aí durante a live. É uma honra ver tantos amigos, né, distantes, podendo ser unidos pela internet. Graças a Deus temos esse privilégio de estarmos trabalhando e chegando muito longe. Graças a Deus, toda segunda-feira é um motivo de muito orgulho para a gente. Então, despedindo aí de todos, que todos tenham uma semana abençoada e que a espiritualidade amiga esteja atuando no coração de cada um e de todos os familiares de vocês, tá bom? Obrigado, Jefferson, boa noite aí, boa noite a todos. Obrigado, boa semana aí a todos.